E chega mais para mais um Pod Café. Gente, eu estou com uma convidada muito especial, doutora Luana Morello. Luana, obrigada. Érica, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você hoje, aqui na sua casa, essa casa linda. Hoje a gente vai falar de um assunto muito legal. Primeiro a gente vai conhecer um pouquinho da história da Luana. A Luana está atendendo aqui em São João agora. E depois a gente vai falar também sobre a saúde da mulher, né, Luana? Com certeza. Tema geral, muito importante tema pra gente. muito importante pra gente. E vai ter muito conteúdo legal, muita informação, né? Isso. Mas antes de começar, a primeira coisa, vocês que estão assistindo a gente pelo YouTube, eu queria muito pedir pra vocês deixarem o seu like, se inscrever no nosso canal, porque a gente é um canal que está começando e pra gente isso é muito importante. E também gostaria de agradecer aos nossos parceiros do episódio de hoje, que é Paradise Decor. Queria mostrar pra vocês esse arranjo lindo que tá aqui atrás. Gente, olha lá que lindo. Vou até colocar o microfone pra lá. Gente, Paradise Decor, eles alugam as peças pro seu evento, pra sua festa, tá? Então tem vasos, tem sofá, tem cadeira. São lindos. São vários móveis, vários arranjos também para o seu evento, para sua festa. Eles alugam. E eles alugam também lá o espaço, que é um espaço maravilhoso aqui em São João, que é a Casa Paradise, é maravilhosa. Queria agradecer também ao Estúdio 7, com a Angélica Personal também, que é minha parceira de muitos e muitos anos. Angélica, obrigada. E também, gente, ao Laboratório Berta Lutz, que está sempre também com a gente, comigo, no meu pessoal, dando todo esse apoio aí, sempre na área da saúde. Berta Lutz, muito obrigada pelo apoio. E vamos começar, Luana! Vamos lá! Luana, se apresenta, que eu acho que todo mundo quer te conhecer um pouquinho mais. Meu nome é Luana, né, gente? É um prazer estar aqui falando com vocês hoje. Como a Érica disse, comecei a atender aqui em São João agora, tem 2 meses. Tem 2 meses? Isso, eu sou médica, né? Eu moro em Tocantins, que é Minas Gerais mesmo, aqui pertinho, né? Do lado de Ubá. E eu comecei a atender aqui em São João. Eu me formei em 2020, né, em Ubá, na Unifagoc, mas antes de fazer medicina, eu também fiz enfermagem. Olha que legal! Só que eu me formei muito nova, formei com 22 anos, que a gente escolhe muito cedo a profissão, nossa, né? a gente sempre fala sobre isso aqui. 17 anos não é idade, a gente não tem noção ainda do que a gente Não quer tem. certo, assim, né? E aí eu me formei com 22 e comecei a trabalhar como enfermeira, né, em estratégia de saúde da família. Eu gostava muito do que eu fazia, mas aos poucos eu fui querendo um pouco mais, sabe? Eu queria saber um pouco mais, eu queria ajudar um pouco mais um paciente ou outro. E ali foi nascendo essa ideia de ser médica. Não é assim, falar que é um sonho de criança, não, porque eu gostava muito do que eu fazia. Mas você sempre quis ser enfermeira desde criança ou não? Eu falava em ser cirurgiã dentista, porque eu tenho uma legal. tia. Mas assim, medicina não tinha muito na minha cabeça. Foi mais no dia a dia com o público ali que eu fui desenvolvendo essa vontade de saber um pouco mais para poder ajudar mais os meus pacientes, porque às vezes eu me via limitada lá no posto de saúde. Uhum. E aí, após 5 anos, tive apoio da minha família, pude parar de trabalhar e comecei a estudar. Tudo de novo. Vestibular, tudo de novo. Voltei para Juiz de Fora, fiz cursinho. E aí passei em Ubá, que assim, para mim foi maravilhoso. Perto? 10 quilômetros da minha Nossa, cidade é muito de Ubá. perto. E formei em 2020, né, no auge ali da pandemia. Nossa. E logo em 2021 eu comecei a especialização, né, de endocrinologia. E agora eu já estou atendendo na área em várias cidades, Muito né? Atendo legal. em Tocantins, Visconde do Rio Branco e agora aqui em São João também. Gente, eu amei conhecer a Luana. Nossa, assim, além de ser uma médica muito competente, assim, eu vejo o seu Instagram também, que é muito legal e muito informativo, né? Você traz muita informação gratuita para suas pacientes. Exatamente. Eu utilizo, né, do Instagram, o que a gente tem na palma da nossa mão hoje, a informação ali. Então, eu acho são umas informações, são umas dicas. Eu falo até dicas, não é dica, é informação, né? São umas coisas que a gente pensa que às vezes é boba pra mim, mas pra outras pessoas são super valiosas. Não, gente, pra então, mim assim, mesmo, assim, então, tenho várias dúvidas a respeito disso. Inclusive, se vocês também tiverem mais dúvidas, a gente manda pra cá que a gente vai responder, a gente que a vai Luana responder. responde, tá? Ela já faz, né, esse conteúdo direto no Instagram, isso é muito importante. Eu tenho várias pacientes que vêm e falam, doutora, eu vim porque eu vi que você falou isso lá no Instagram e eu sinto exatamente aquilo que você falou. Então, por isso que eu tô aqui hoje. Então, assim, são coisas pequenas que a gente pensa que é pequena, mas são valiosas mesmo pro público. E quando que você viu, que você descobriu que seria essa parte da endocrinologia na sua vida, assim? Qual que foi essa mudança de chave? Foi assim que eu formei. Assim que eu me formei, como a gente estava na pandemia, eu comecei a fazer muito plantão
né? Aquela loucura ali de eu dormia 2 noites em casa, fazia 60 horas direto de plantão. Que isso. Porque os colegas iam adoecendo, um tinha que ficar cobrindo o outro, né? Eu tinha acabado você de pegou, me formar. exatamente, você pegou justamente a fase da pandemia. Você ajudou no centro, na frente da pandemia? Isso, na linha de frente. Exatamente, eu formei até 3 meses antes do que eu iria formar. Né? Vários médicos se formaram, o Ministério da Saúde formou a gente antes para ajudar. E naquela correria ali eu acabei dormindo mal, alimentando mal, acabei ganhando peso. E aí fiquei Sério? Foi por isso? Ganhei um pouco de peso e aí depois falei, opa, não posso ficar assim, preciso ter saúde. E tipo, só não tinha roupa que estava servindo. Aí comecei a treinar com o personal. E aí na academia, conversando com eles sobre o assunto, nasceu aquilo ali. Falei, opa, vou fazer endocrinologia. Nossa, eu acho que é um assunto que hoje em dia toda mulher precisa. Sabe por quê? Porque é isso que você falou. A gente que é mãe, não trabalha, rotina, né? Fica naquela rotina louca. Gente, o meu dia parece que voa, eu não consigo, às vezes, respirar, porque você vai emendando uma atividade na outra, e você dorme mal, você acorda mal, aí você tenta encaixar um exercício ali, mas você não consegue. Então, assim, depois que eu consultei com você, inclusive, gente, eu consultei com ela e ela me passou uns suplementos, nossa. Da disposição, né? Melhora muito a disposição. E uma coisa que eu nem sabia que eu precisava tanto daquilo, sabe? Eu tenho uma paciente que fala comigo, nossa, Luana, eu não sabia que eu precisava de ir numa endócrino, até ir numa endócrino. Exatamente. Tipo, do meu paciente jovem também, acho que uns 25 anos. Nossa, minha disposição pro treino mudou. E tudo é o sono, né? Gente, exatamente. O sono aliado aos suplementos, né? Então, pra mim, foi muito bom, assim, os que eu tô tomando já fizeram muito efeito. E eu acho que depois a gente ainda pode continuar, né? Com certeza. A gente vai mantendo aí agora. E assim, eu queria fazer uma pergunta, assim, algumas perguntas pra você, pra gente poder falar sobre a saúde da mulher. A partir de quando? Tem alguma idade pra gente começar a se preocupar com essa parte tipo hormonal, assim? O que você acha? Não tem uma idade certa, né? O ideal é depois da primeira menstruação, todo ano a gente tem aquela rotina ginecológica, né? Dia ao ginecologista, que ele vai estar sempre pedindo ali os exames de rotina, fazendo o exame de preventivo, né? Agora, para ver a questão hormonal, a gente vai muito pelos sintomas. Por exemplo, vamos falar de idade. Na idade de adolescente, às vezes a gente pode ter a síndrome do ovário policístico, que a menina começa com irregularidade menstrual, às vezes com acne. Então, às vezes é importante estar levando no endócrino para a gente poder ver também a questão, né, de resistência insulínica, de hormônios, tem alguma coisa desregulada. É mais pelos sintomas mesmo. Quais são os sintomas, assim, do ovário policístico? Da síndrome do ovário policístico, principalmente a irregularidade menstrual, ou menstrua menos do que 20 dias, ou então aquele ciclo maior do que 35. E os sintomas androgênicos, né, que é acne, muito pelo onde mulher não tem, tipo aqui no rosto, nas costas, é acne. E também o hiperandrogenismo, que é a testosterona alta no exame de sangue, e os ovários policísticos, né? E uma coisa muito importante que eu gosto de falar da adolescência é que a ultrassonografia não é ideal para o diagnóstico na adolescência. Ah, é? Porque até 8 anos depois da nossa primeira menstruação, é comum a gente ter micropolicistos. Então, aquilo pode ser uma síndrome, mas também pode ser comum ali daquele ciclo que a menina está passando. Né? Então, realmente tem que ser acompanhado, né, pelo endócrino para a gente poder estar avaliando, né, sem pressa de dar o diagnóstico, tá? Procurando melhorar ali a qualidade de vida, né, da adolescente. E o que fazer, assim, no caso do ovário policístico, assim? Vamos supor que a adolescente é diagnosticada, o que ela tem que fazer? O mais importante é a dieta. Porque eu ainda sempre, falo. Né, gente? Sempre. Eu falo que a mulher com síndrome dos ovários policísticos tem que ter uma nutricionista ali para chamar de sua. Porque entra tudo a dieta, porque está muito ligada à resistência insulínica. Que a nossa insulina sobe, né? Ela aumenta quando a gente ingere muito carboidrato, muito açúcar. Então, assim, o principal é ter uma dieta bem irregular. Nossa, interessante. E aí, depois vem a parte adulta, né? Isso, e aí quando que a gente deve se preocupar, assim? Quais são os sintomas que a gente deve procurar realmente uma endócrino? Então, o que a gente mais vê, que é o que eu mais vejo no consultório, é cansaço, indisposição, né? E na maior parte das vezes, cansaço, indisposição vem aí com essa insulina alta, às vezes, com os hormônios, às vezes, desregulados, que a gente fala que o organismo está inflamado, né? O que é essa inflamação? Que a gente pensa, legal também. Né? A gente sempre vê as pessoas falando sobre o organismo estar inflamado, mas a gente não sabe exatamente o que é. Por exemplo, um exemplo bem prático aqui. A gente tem a célula de gordura, que é o adipócito, e ele é vascularizado. E ele vai crescendo, e ele tipo morre, fica uma célula morta ali, ele não consegue mais receber sangue. E aí é uma célula morta. E aí vem o que? A célula de defesa para poder tirar. E a célula de defesa forma aquela inflamação.
E essa inflamação vai aumentando cada vez mais e vai dando aqueles sintomas de cansaço, de vontade de comer mais carboidrato, E assim indisposição, e aquele E ciclo. quanto mais carboidrato doce, principalmente doce, eu como, mais vontade de Mais doce você eu quer. tenho. É assim mesmo. E aí aquilo vai só aumentando. E assim, eu acho que eu nem cheguei a te falar, mas depois que eu fui na sua consulta, eu cheguei no ponto que eu tava comendo tanto chocolate, mas tanto chocolate, que eu falei, não dá mais. Tá controlando a minha vida. Acho Você que eu cheguei, tem que ter acho o que eu cheguei a te falar isso na controle. consulta. E aquilo, gente, me deu uma doida que eu parei de comer chocolate, sabe? E isso me fez muito bem. A disposição é outra. Não, disposição é outra. Isso também me ajudou muito. Mas o que eu mais enxerguei foi como eu passei a ter controle sobre o que eu como ou não. Eu conseguia falar assim, agora eu vou comer isso ou agora eu não vou comer isso. Porque o chocolate é uma coisa que é um ponto fraco meu. Como já tive, assim, outros vícios, né? Tipo Coca-Cola. Eu bebia muito Coca-Cola. Já fumei há muito tempo atrás. Então, assim, eu fui passando os vícios, assim. Acabei caindo no chocolate, no doce. E aí eu parei de comer chocolate uma época e já deve ter uns 2, 3 meses. Só que aí agora, olha só como é que o nosso corpo é danado. Tô meio que substituindo pelo leite condensado. Uma outra coisa. Pelo um doce de leite. Um outro vício. Isso Sabe? é super comum de acontecer. Cara, que raiva. Eu tava tão feliz, tipo, consegui dominar aquilo. E aí, de repente, falo, nossa, eu comecei a comer um leite condensado com morango e tal. Se eu não ver, eu vou substituir completamente aquele chocolate por outro doce. Às vezes tentar ter sempre em casa, eu falo muito disso, ter sempre em casa o chocolate 70%. Porque quando bater aquela vontade, pelo menos a gente dá uma beliscada ali, mas no 70%. Porque o 70%, eu pelo menos consigo controlar super. Você consegue? Eu não Agora, sei o nem comum ao leite gente. é difícil Nossa, mesmo. gente, que A gente coisa, vai comer né? tudo, né? A barra inteira ali. Tudo, nossa. E eu sou assim desde criança. E assim, acaba que com essa questão também de não comer chocolate, de parar, eu ajudei também a Júlia, minha filha. Porque o que acontecia? Porque eu ela comprava ia junto com você. e ela vai junto comigo. Então, assim, isso foi uma questão que eu até parei também, não só por mim, mas por ela. Pra ela também, igual dia de semana, não tem nada de doce aqui em casa. Assim, tem um leite condensado ali que eu como escondido às vezes. Né? Que eu falei que eu tô trocando. Mas assim, a Júlia tinha na geladeira sempre. Sempre. Então ela tinha sempre Então onde acabava buscar. o almoço, ela já tava ali comendo, sabe? Então isso também... Isso não pode. Eu falo bastante isso também. Não pode ter na despensa. Porque é comum da mãe falar assim, eu sempre tenho biscoito em casa, porque eu tenho criança, tem que ter, né? Exatamente. Exatamente. E criança que não precisa de comer isso mesmo, né? Não precisa, não é pra acostumar, não é pra... E você atende criança educar. também? Eu atendo crianças a partir de 14 anos, mas com essa questão de ansiedade, essa área eu Entendi, atendo você atende também. Tenho algumas crianças que eu já estou conseguindo Quando a questão, às vezes, é diabetes, você também pega essa questão. Entendi. Legal. E aí, já linkando, né, sobre o chocolate que eu tava contando, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o estilo de vida das pessoas, como é que ele pode influenciar nessa parte hormonal da nossa vida, né, num todo. O estilo de vida é o primordial para a gente ter os nossos hormônios regulados, para a gente ter o nosso corpo, né, alinhado com a nossa mente, porque tudo começa no estilo de vida. Eu falo que tem muito paciente que às vezes quer ser remediado apenas, quer ir lá para tomar um remédio e melhorar, por exemplo, o colesterol. Quer tomar uma medicação para baixar o colesterol e vai continuar em casa sedentário, tomando cerveja, fumando, estressado. Mas o colesterol vai abaixar, porque a medicação vai, daí 6 meses ele vai voltar lá no médico e vai estar com colesterol bom, né? Exatamente. Então, assim, tudo depende da questão da dieta, depende de medicações ou suplementos que às vezes ajudam a não inflamar. Por exemplo, tem um suplemento que eu prescrevo para todo mundo, falo que é para a família toda, que é o ômega 3. Sim, tô tomando, né? Inclusive, tô amando. Isso, porque o ômega 3 a gente não come peixe, a gente não tem esse costume de comer peixe, pelo menos 3 vezes na semana, que era o ideal. E o ômega 6 é um ômega inflamatório e tem nos biscoitos, tem no óleo. E a gente está sempre mais inflamado com ômega 6 e menos com 3. E isso tudo proporciona uma piora, uma irregularidade dos nossos hormônios. Como eu falei, da insulina, que acaba aumentando. E também os demais hormônios que a gente tem, né? Os hormônios do nosso ciclo, por exemplo, da TPM, né? O aumento da progesterona, estrogênio. Então, assim, a dieta é primordial para isso. O ômega 3 melhora na TPM também? Ajuda na TPM um pouco, ele ajuda mais na disposição, no treino e nessa questão de desinflamar aí o organismo. E como que eu sei que assim, agora eu tô desinflamada? Comecei a... Quando você começa a sentir diferença. Por exemplo, quando o paciente volta para mim numa outra consulta e fala:
Ah, doutor, eu acho que eu não emagreci, mas tá mais disposto, tá treinando, tá dormindo entendi. bem, tá bebendo água que não bebia. Isso pra mim já é o checkmate. Ótimo, já cheguei onde eu queria. O Entendi. emagrecer é apenas uma consequência que vai vir ali. E sem contar que isso tudo leva a um envelhecimento melhor, né? Com Eu acho que é isso certeza. que todo mundo quer, assim, pelo menos eu busco muito isso, sabe? Porque depois dos 35, né, a gente já vai preocupando mais, Vai começando a pensar mais a nisso pensar depois dos mais, 35. e assim, é um assunto que antes eu não preocupava. Não. Que não tinha isso. Eu acredito que muitas mulheres do meu público também estão nessa fase que eu tô, O que, assim. que eu percebo muito, né? A gente é mais ou menos na mesma idade. Quando eu tinha 20 anos, eu não ligava. Nada, E hoje em dia as gente. meninas já são diferentes. As é. meninas de 20 anos vão na academia, elas têm personal. Verdade, elas gente, alimentam melhor. Eu já percebi essa diferença. Eu acho que a consciência, ela tá chegando Tá pra chegando. todo mundo, assim. Até porque quando a gente era na nossa infância, né? Eu não sei se você, mas tinha um consumo descarado de Cheetos, de miojo, de Biotônico tudo, Fontoura, Biotônico né? Fontoura, de todinho. E hoje a gente tava falando com a Júlia, e a gente tem uma preocupação, os pais dessa geração que consumiu muito essas coisas. essas, né, ultraprocessados, que hoje em dia a gente não quer passar para os nossos filhos. Então eu acho que essa geração da Júlia, por exemplo, diferente. já vem diferente. Ela vai vir com um engajamento maior, pra comer melhor, pra viver melhor, sabe? Que a gente já tem acima dos nossos pais, porque a geração dos meus pais, por exemplo, foi uma geração que ainda consome muito refrigerante, sabe? Então, assim, eu acho que isso tá vindo, essa consciência, né? Tá melhorando, eu vejo também essa diferença. Muito cigarro, né? Uma geração dos nossos pais que o já cigarro mudou muito, já mudou né? muito. Os adolescentes de hoje em dia não fumam mais. Não tem mais como era antigamente. Não é mais bonito, né? Ainda tem, Ainda né? tem, mas de muito. outras formas. Eu tenho visto até algumas, aquele eletrônico, O eletrônico. mas enfim. Mas mesmo assim eu acho que é menos, porque na época dos nossos pais o cigarro era super, né, difundido, todo mundo fumava, assim, todo mundo. Mas eu acho que a gente tem essa consciência, sabe? Eu tento cada vez mais ter essa consciência também para o meu futuro. Envelhecer bem, essa questão da musculação, É o que você da mobilidade, disse, né? A gente está preocupando mais com isso e a musculação é outra coisa que eu quero deixar aqui para vocês. Da importância de fazer atividade muito física. Importante, né? Toda atividade física é necessária, né? Toda é importante para nossa cabeça, para nosso desenvolvimento, para disposição. Mas assim, a musculação tem um lugarzinho especial, né? Para nós, então, que somos mulheres, para envelhecer mais saudável, para evitar a osteoporose, melhorar a massa muscular, evita aquelas quedas, aqueles desequilíbrios, né, que a gente vê. Aí, Angélica, beijo, Angélica, deixa na dica aí, exatamente. gente. Então, assim, a musculação é muito importante para longevidade, né, que a gente fala. O que é longevidade? É o envelhecer com saúde mesmo. Eu falo muito isso com a Angélica, já falei isso com o Maurício também, porque às vezes a gente fica, musculação é aquele coisa repetitivo e tal, a gente acaba indo porque tem que ir, mas eu já falei com ele isso, eu acredito, que é remédio. É remédio. Você tá ingerindo um remédio pra você não ter que ingerir o remédio depois, sabe? E é o que vai te trazer mesmo essa mobilidade no futuro, pra você realmente envelhecer melhor. Eu acredito muito nisso, sabe? E tem mudado bastante, sim, a cabeça das pessoas. Igual a gente falou, né? Que a gente não pensava nisso antes, agora a gente já vai começar. Passa os 35, a gente já vai começando a preocupar com questão de fertilidade, né? De tudo. E a gente começa a seguir os exemplos também. Igual você falou das suas filhas. É o exemplo, né? É o exemplo que você passa para elas, que elas vão aprender aquilo. E essa questão da fertilidade também, que eu acho que é muito interessante a gente entrar, porque tem toda a relação, né? A parte hormonal com fertilidade. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente poder entender. Isso, nós que somos mulheres, a gente tem ciclos, né? A gente é uma montanha-russa o mês inteiro. Então, durante o mês, a gente tem os ciclos, a gente tem as fases, né? A gente tem a primeira fase, que é a fase folicular, aí a gente tem a fase da ovulação e a fase lútea. E geralmente a primeira fase a gente está mais tranquila, mais disposta, até que a gente ovula, vai aumentando a nossa progesterona e a gente vai começando a ficar mais irritada, até que chega lá na tão famosa TPM. Então, assim, pra gente, a nossa fertilidade depende desse ciclo, né? A gente depende desse ciclo para poder ter a ovulação, depende da progesterona para poder, né, continuar ali a gravidez. Então, assim, é muito importante a gente ter um estilo de vida bom, né, saudável, para poder ter essa fertilidade preservada, porque o estilo de vida pode sim alterar os nossos hormônios. Uma pessoa que bebe muito, fuma,
Perde noite de sono. ela tende a ter mais problemas para engravidar? O que você acha? Pode acontecer sim, porque assim, quando a gente tem a vida mais regrada, quando a gente tem a alimentação principalmente. Entendi. Inclusive hoje em dia a gente tem nutricionista especialista em fertilidade, né? Ah, legal. Porque assim, a base disso tudo tá ali no intestino. Do que a gente alimenta para poder regular todos os nossos neurotransmissores e aí ter sim aquele ciclo bem reguladinho, porque assim, a gente ovula uma vez no mês, se a gente perdeu aquela chance ali, Verdade. é só no próximo mês, né? E aí a gente falando de fertilidade, né, a gente acaba caindo na questão da endometriose. Você também atende muitas mulheres com essa questão. Como é que funciona, assim? Eu atendo bastante endometriose. Por quê? A endometriose ela é uma doença, uma doença inflamatória e uma doença hormonal, né? Então, assim, a gente pega bem a fase inflamatória também, a fase hormonal. Eu atuo bem mais nessa fase anti-inflamatória para poder melhorar a questão da qualidade de vida e de medicação, de tratamento. E assim, a gente tem que acolher muito a mulher com endometriose, porque é uma doença muito mal diagnosticada no país. Exatamente. Então eu falo que nós médicos temos assim o poder de ficar de olho. Mulher com muita cólica menstrual, gente, não é normal sentir cólica menstrual. Tem mulher que todo mês tem que ir pro pronto-socorro tomar medicação. Nossa, a gente falou, né, no episódio com a Germana, inclusive, a doutora Luana Morello tá, inclusive, né, é bom pra gente complementar esse assunto da Germana, que a gente falou muito sobre endometriose, sobre gravidez, né, aos 40 e tal. E exatamente isso, gente. Não é normal, né, a cólica. Não, e assim, o que é a endometriose, né? É o excesso de estrogênio, que é o hormônio que a gente tem. Então, quando ele está em excesso, o que acontece? O endométrio, que é uma camada mais interna do nosso útero, ele cresce em outros lugares. Cresce lá no ovário, cresce lá no intestino. Isso que é endometriose. E ela pode ser causada por isso, por esse excesso de estrogênio. E tem prevenção? A prevenção é ir todo ano no ginecologista, se cuidar e, além disso, ter um estilo de vida. Não tem como você prevenir, assim, não tem nada pontual. Uhum. A prevenção é realmente um... E o tratamento, assim, ela é só a cirurgia ou... Não. Como é que trata? A base do tratamento, como eu disse, é a questão do intestino, da alimentação. Tem muitas mulheres que conseguem melhorar a qualidade de vida com a alimentação regulada, com essa questão aí, mais uma vez, anti-inflamatória. A cirurgia é geralmente em outros casos, né? A gente pode tentar outras coisas primeiro. Tem o tratamento hormonal, tem o tratamento anti-inflamatório. E a cirurgia pode vir sim para poder acabar com os focos, né? Com os focos ali e a mulher às vezes conseguir, né, a tão querida fertilidade, a gravidez, e é possível sim, né? Eu queria falar aqui para as mulheres com endometriose que é possível sim engravidar. A gente precisa virar a chavinha de chave que eu falo da alimentação, né, e do dia a dia, que às vezes a mulher tem endometriose, sabe que tem, mas continua se alimentando mal. Continua não praticando atividade física. Eu sei que às vezes é difícil, o tempo, correria do dia a dia, mas assim, precisa às vezes arrumar esse tempinho, mais do que todas nós. Elas precisam sim de cuidados. E se uma pessoa acabou de descobrir que ela tem endometriose agora, ela queria engravidar, ela estava tentando engravidar e ela acabou de descobrir que tem endometriose, o que ela tem que fazer? A primeira coisa que ela tem que fazer? Primeira coisa é procurar o ginecologista para poder ver qual seria o tratamento, ver se é indicado ou não a cirurgia, porque em alguns casos, né, vai ser indicada a cirurgia, e ter calma. E assim, eu falo que o tratamento é multidisciplinar. Tem que ter um médico, mas tem que ter também uma terapeuta, tem que ter um nutricionista, tem que ter um personal ali para ajudar. É tudo. São vários profissionais para poder ajudar aquela mulher a conseguir seguir a vida dela ali sem dor, né? Sim, exatamente. E você, nutricionista, vocês fazem um trabalho em conjunto? Sim, muitas pessoas me perguntam, você passa dieta? Né? Então, acho que é legal a gente falar sobre isso também. Essa é uma dúvida muito frequente. Não, eu não passo dieta, eu só faço as orientações, entro mais com a questão medicamentosa, mas eu sempre gosto de encaminhar para nutricionista, principalmente nesses casos hormonais, porque a gente precisa, assim, de ter uma alimentação bem regulada. Verdade. E faz diferença, né? E como você diz, do leite condensado, Coca-Cola. Eu também fui. Tipo, eu morava fora, não sei cozinhar, eu almoçava fora todos os dias com uma coquinha. Todos os dias. Nossa, gente, essa questão faz muita diferença Até na nossa vida. Até um ano atrás eu ainda tomava Coca. Hoje em dia eu consegui cortar a Coca. Eu consegui também, graças a Deus. E é tudo assim, aos gente, poucos mesmo, sabe? Não é nada radical. Mas tem que ter muita força de vontade, eu acho. Tem. Gente, pra eu parar de tomar Coca, nossa, foi assim, um evento. Eu esqueci até que a Coca existia. Outro dia também. Eu vi uma menina chegando com Coca e falei, gente, Coca. Eu também, consegui parar. Mas já tomei muito também. Nossa, também, todos os dias. E assim, era uma coisa que também me controlava. Eu acordava de manhã, a primeira coisa que eu queria era uma Coca gelada.
Todo. Hoje em dia eu não sinto mais falta. Só às vezes quando eu, tipo assim, o dia seguinte de uma festa. Exatamente, a ressaca, única, né? É a ressaca. Daquela vontade. É a única vontade que eu tenho. Inclusive, um dia eu vi o Maurício tomando e eu falei, agora doeu. Eu quero. É assim mesmo. Pegando o gancho que você falou que você não passa dieta, mas você trabalha com medicação, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente essa questão do emagrecimento, quando que é necessário entrar com medicação, quando não é, como é que funciona, assim, sob o seu olhar, né? Que eu acho que isso é muito interessante e eu acho que é uma dúvida de muita gente também. Isso é muito importante a gente falar, até pelo preconceito com as medicações para a obesidade, né? Desde 2013, a obesidade é uma doença crônica, a gente já tem esse feito. E até hoje, a gente já está em 2023, 10 anos depois, ainda tem o preconceito com a medicação para emagrecer, né? Ah, tomou remédio para emagrecer. Ah, fulano emagreceu, mas tomou remédio. Então, ele não teve mérito nenhum no emagrecimento, foi só o remédio, né? Então, sim. assim, é muito importante a medicação nesses casos, porque emagrecer não é só comer menos e se exercitar mais. Tá? Emagrecer é muito além disso. Voltando de novo na questão da inflamação, essa inflamação não está só no nosso corpo, essa inflamação está lá no nosso cérebro, no hipotálamo, que é o centro regulador da nossa fome. E quando o hipotálamo está inflamado também por conta da obesidade, a gente quer sempre mais e mais e mais comida. Então você não tem culpa de não conseguir parar de comer. Né? Legal. Então, assim, precisa sim de medicação. Tem várias medicações. Hoje em dia a gente tem medicações que têm muito menos efeitos colaterais. Eu acho que esse preconceito de umas medicações que tinham alguns anos atrás que davam taquicardia, né, aumenta a pressão, várias coisas. Hoje em dia eu trato principalmente a ansiedade. Entendi. Porque assim, é o meu olhar, a principal fonte da obesidade é a ansiedade. Ansiedade, verdade. Com certeza. Lá, 90% das pessoas acima do peso é ansioso. É uma pergunta frequente minha. É ansioso? Tem compulsão por doce? Tenho. É assim, é 90%. E aí, quando é ansiedade, geralmente entra com remédio. Eu sempre tento tratar primeiro a ansiedade. Entendi. Costuma a gente tratar com fitoterápico, com suplemento. E daí 30 dias no retorno, a mulher já chegar com 2 quilos a menos. Caramba! Só pra você deixar ela mais contida. Porque às vezes também, essa questão da medicação, tá? Eu sou leiga, eu não sou médica, mas assim, às vezes você vai poder até me corrigir. É melhor o paciente com obesidade fazer o tratamento com remédio do que fazer uma bariátrica, por exemplo, que é muito mais invasiva. Eu sou do time do remédio. Sou do time da medicação. Tipo o Ozempic. Isso. Hoje em dia, gente, o Ozempic é um assunto que eu acho que não tem como a gente não entrar no Ozempic. É outra... Tem muita gente, vários conhecidos minhos tomando, eu tenho muitas dúvidas, eu vejo muitas pessoas tomando. Quais são os efeitos colaterais? Queria que você falasse um pouquinho pra gente. Ótimo. Se pode, se não pode... Então, o Ozempic é uma medicação nova, né, para obesidade. É uma medicação para diabetes, mas que já foi aprovado também para obesidade. No Brasil, o que vai chegar agora é o Wegovy, né, para obesidade, que é um Ozempic numa dose mais alta. E, assim, é uma das melhores medicações. Por quê? Porque tem mínimos efeitos colaterais. O efeito colateral que ele tem, geralmente, ou é uma diarreia, uma constipação, dá enjoo, mas nada, assim, a questão de sistema nervoso central, de taquicardia, né, de sudorese, tremor, nada disso, que essas outras medicações tinham. A gente usa bem mais o Ozempic para pessoas que tem... A gente vê que a gente tem que olhar os padrões alimentares, né? Tem gente que gosta mais de doce, tem gente que belisca mais, tem gente que come maior quantidade. Então, assim, o Ozempic a gente usa mais para pessoas que já têm diabetes, que têm pressão alta, que gostam de muita comida. Quando a pessoa é mais beliscadora, gosta mais de doce, né? O leite condensado ali na geladeira, a gente vai mais na ansiedade, alguma outra medicação, às vezes, para tirar o apetite também. Mas, assim, a gente precisa acabar com esse preconceito. Verdade. Que a pessoa emagreceu porque usou medicação para emagrecer. Ela usou a medicação para ajudar ela ali naquele processo que ela precisava. E aí, depois que ela para de tomar a medicação, ela consegue viver sem a medicação? Isso aí. E manter? Como é que funciona? Isso é mais importante. No período que ela está usando a medicação, a gente tem que colocar ela para fazer atividade física, a gente tem que colocar ela para mudar o estilo de vida, a alimentação, porque sim, a maior parte do reganho de peso, tanto na bariátrica quanto no pós, né, de medicação, é quando a pessoa para com a medicação ou fez a bariátrica e não faz atividade física. O mais importante é manter a atividade física. Mas por isso é muito importante fazer esse tratamento com, né, gente, uma médica competente, especializada. Não dá pra você fazer isso, né? Não. Porque senão ganha peso mesmo. Senão você vai... Fez plástica, ganha peso de novo. Fez bariátrica, ganha peso de novo. Tomou a medicação, ganha peso de novo. Tem que estar sempre uma pessoa... Assim, eu acredito, né? Que uma pessoa com tendências para a obesidade ou que já é obesa, às vezes esse tratamento vai durar anos. Não é só tomar ali o remédio, emagreceu,
né? Com terapia também, Com provavelmente, certeza. né? Foi o que eu disse lá no início do colesterol, né? Só tomar um remédio, abaixar o colesterol e... Não adianta. É a mesma coisa. Você tem que se policiar, É. o autocontrole, de ter uma vida nova. Mas eu acho Querer, muito legal né? a gente falar sobre isso, principalmente porque o uso do remédio, gente, a pessoa tem que ser muito responsável. E a gente também, para poder falar isso, né, gente, eu tô aqui com uma médica, tá? Então, assim, ela tem toda a palavra, toda a voz para poder falar isso, né? Então, assim, para o uso do remédio, ser muito responsável, né? Com certeza, porque ele tem medicações que têm realmente efeitos colaterais, né? Tem alguns pacientes que eu entro com a medicação, daí uma semana eles me ligam. Doutora Luana, eu não tô conseguindo, eu tô tendo taquicardia, eu tô tendo muito enjoo. Ou eu peço para parar, ou eu peço para tentar continuar mais uns dias, que no início é comum, às vezes ter uma dor de cabeça, né? Eu vou tentando conduzir ali. Se eu ver que não dá, eu falo, não, para, o seu efeito colateral é muito forte. Eu falo, não, para, vamos trocar, vamos ver o que a gente faz. E é personalizado também, né? A pessoa vai falar, não, a minha amiga emagreceu, tomou tanto, emagreceu 20 quilos, eu também vou tomar a mesma coisa, vai acontecer a mesma coisa comigo. Eu acredito que não é assim, né? Tem vários efeitos colaterais, vários motivos talvez pra gente não passar a medicação para uma ou para outra pessoa, né? É igual teve aí a febre do Ozempic, todo mundo indo na farmácia comprando o Ozempic porque não precisava de receita e não emagrecia. Claro, era uma pessoa ansiosa, o Ozempic tira realmente a fome, mas ela não tira a sua vontade de beliscar. Ai, gente, isso é muito importante. Muito. Nossa, isso é muito importante E aconteceu saber. com várias pessoas. Porque a gente acha, vou tomar Ozempic e vou emagrecer, pronto. Vai resolver todos os meus problemas. E às vezes não é isso. Pra você não é Ozempic, é outra coisa, né? Exatamente. Então, gente, fica essa dica aí. Tem que ter toda uma historinha ali. O que come, que horas que come, se come mais à noite, se come mais durante o dia, se belisca, se é compulsiva por doce, né? Se é bebida no fim de semana, Exatamente. Cada um tem o seu ponto fraco também, né? Tem muito, igual você falou, bebida no final de semana. Eu conheço várias amigas que o problema é a cerveja. Cara, pra mim não é cerveja. Nossa! Sabe? Se pra mim o problema fosse cerveja, eu parava agora. Eu tava feita. Meu problema é doce. E a cerveja, assim, o álcool, ele tem muita caloria mesmo, né? Então, assim, ele realmente estraga tudo que você fez durante a semana ali. Se você tá no processo de emagrecimento, gente, ele estraga. Estraga, viu? Se você quer manter, até que você consegue no equilíbrio ali. Mas pra quem quer realmente perder peso, barriga trincada, tem que cortar o álcool. E não adianta nada, né? A gente sempre fala isso. Às vezes a gente faz uma alimentação super regrada de segunda a sexta, chega no final de semana a gente bebe, e doce, e fast food, e vai, acaba tudo, né? Joga tudo pra tudo. É igual eles falam, né? Não é o dia do lixo, né? A refeição, lixo, é uma refeição. É uma refeição. Não é o sábado inteiro. Exatamente. Ou o sábado e o domingo. E um assunto que eu acho muito legal da gente falar também, que eu nunca abordei aqui antes, vou abordar a primeira vez com você, é sobre a menopausa, que eu acho que é um assunto também que me interessa muito, porque querendo ou não, daqui a pouquinho a gente já vou ter que começar a pensar nisso. E eu acho que meu público também tem várias mulheres assim de 35 mais, 40 mais, né, que também já tá começando a se preocupar com isso. Como é que... Vamos lá, a partir de quando pode começar? Conta um pouquinho pra gente. Tudo. Então, o que eu mais gosto de fazer é menopausa. Eu adoro estudar reposição hormonal na menopausa. Por quê? Por conta da minha mãe. Porque a minha mãe entrou na menopausa, né? A menopausa é o quê? É a última menstruação depois de 1 ano. Então a gente só sabe que fez a menopausa depois de 12 meses sem menstruar. Ah, legal. E um dos primeiros sintomas, né, no climatério, que é o que vem antes da menopausa, é essa irregularidade menstrual. Por quê? Você começa a menstruar 2 vezes no mês. Ou então fica 2 meses sem menstruar, começa a menstruar com coágulos. É uma das primeiras que começam, os primeiros sintomas. Mas aí você fica 3, 4, 5 meses, aí menstrua de novo. Opa, não fez menopausa. Que menopausa é 12 meses. Mas aí você pode ficar naquele... Climatério que a gente fala, que é climatério. aquela transição. E pode demorar quanto tempo esse climatério? 2, 3 anos, depende da mulher. Nossa, muito tempo. Entendi. Vai naquele. E aí, um sintoma muito comum é o calorão, né? Que são os fogachos. E aí tem uma dúvida bem comum, que às vezes a pessoa chega pra mim e fala: eu vim aqui porque eu tô com 41 anos, 42, e não sei se eu tô entrando na menopausa, quero pesquisar, né? Como que é isso? Tem essa dúvida. Então, eu queria muito saber. Tem que ir quando no médico pra olhar isso? Quando que começa a olhar? E uma dúvida também que eu tenho, que eu até queria perguntar aqui, porque vamos supor, eu uso DIU. Eu não menstruo. E aí, como é que eu vou saber? Vai ser através dos exames que a gente começa a ver. O que acontece? O ideal é fazer o exame todos os anos, que a gente vai vendo que vai aumentando o FSH e o LH, que são os que estimulam, né, o folículo e a ovulação,
e vai diminuindo o estrogênio. Então a gente vai vendo mais ou menos isso pelos exames, sabe? Mas assim, o ideal mesmo é aquela parada ali, a menopausa e a última menstruação. Tem paciente que às vezes usa anticoncepcional, tá menstruando todo mês, mas não é uma menstruação, né? A privação é isso também, do hormônio. às vezes o anticoncepcional pode... E eu tiro de 50 anos, que aí eu tiro o anticoncepcional, não, a menstruação não veio. Eu falei, opa. Aí passa 1, 2, 3, 1 ano não veio. Eu falei, já tinha entrado na menopausa não sei quando, mas estava menstruando todo mês. Todo mês por causa. Olha que interessante, gente. E a partir de quando começar a investigar isso, sim? Assim, não é uma coisa que tenha que investigar. O que a gente tem é que observar esses sintomas. Começa a ficar irritada, começa a perder o sono de madrugada, são sintomas mais comuns. E aí, assim, eu tenho que repor o hormônio, né? É isso que eu ia perguntar também. Não é obrigatório repor, a gente repõe se precisar, se os sintomas estiverem muito exacerbados, por conta da qualidade de vida. Agora, uma condição que eu sou bem a favor de já começar a reposição é na menopausa precoce. Né? Que é antes ali dos 38 anos, porque a mulher vai ficar muitos anos sem o estrogênio. E ele, sem ele também é muito prejudicial, porque a gente pode dar osteoporose, né? Vem aí as doenças cardíacas. Então, assim, é questão mesmo de acompanhar. O ideal é acompanhar todo ano no médico, fazer os exames, falar os sintomas. Começou a ficar irritada, o sono tá ruim. Outra queixa muito comum é a libido, né? Que acaba baixando a libido. A libido é um tema muito importante muito que a gente falar. Muito importante também na saúde da mulher, tá super, né? Super, assim, a libido é multifatorial, não é só a falta do hormônio. A gente às vezes dá ali o hormônio para ver se vai melhorar, mas às vezes é o desgaste da relação, é uma anemia, tanta coisa, corre né? Do dia. Exatamente. E é uma queixa bem frequente. Eu tenho queixa de queda de libido de pacientes com 30 anos. Nossa, E assim, a gente vê que é essa correria mesmo que a gente tá no dia a dia. Quem Preocupação tem filho com pequeno filho, vai entender isso aí. preocupação com filho, escola, boleto para pagar, né? Então assim, não tem uma idade realmente, mas tem uma contraindicação muito importante que eu quero falar aqui, que não causa câncer, tá, gente? Repor os hormônios não causa câncer, eu queria muito que é uma também. polêmica muito grande, já foi provado que não causa câncer. A gente não repõe hormônio em mulher que teve câncer de mama. A mulher que teve. Entendi. Tá? Em outros casos, a gente tem que investigar várias coisas, mas assim, são bem pequenas as contraindicações. Agora, uma contraindicação é repor hormônio na mulher que é sedentária e obesa. Porque pra que eu vou dar hormônio se ela não tá fazendo o mínimo? Entendi. Não tá fazendo o básico ali, que é alimentar bem e melhorar a atividade física dela para melhorar a disposição. O hormônio, será que o hormônio vai adiantar nessa mulher? Entendi. E quais são os benefícios assim do hormônio, né, para essa mulher que vai ter essa reposição? Isso, os benefícios são as melhoras dos sintomas, né? Tem ressecamento vaginal, essa irritabilidade. A gente repondo ali, a gente vai melhorar e prevenir uma osteoporose, doenças cardíacas. Por isso que as mulheres infartam muito depois dos 50 anos. Entendi. Que é quando a gente tem uma queda ali nos nossos hormônios. E a gente sempre começa com a menor dose, porque o ideal é sempre fazer a dose mais levinha. Fez uma dose pequena, melhorou, tá ótimo. Não é começar de uma dose alta, que às vezes a pequenininha, né, a baixinha já ia ajudar. E para mulheres que tiraram o útero ou o ovário, como é que funciona essa questão? Isso, a gente fala que a mulher que tirou o útero e permaneceu com os ovários, que são os ovários que produzem os hormônios, né? Ela ainda continua produzindo o hormônio normalmente. E agora, se ela tirou útero e ovário, aí o ideal é a gente repor. Que ela, com certeza, ela vai tipo... Tem mulher que retira o útero e o ovário com 40 e poucos anos. Entendi. Então, assim, o ideal não é nem... ela já procurar o médico, já ir pesquisando, vendo os sintomas que ela tem, fazendo os exames, para aos poucos a gente ver. E isso tudo é conversado, né? É individual. É individualizado. Tipo assim, o que eu vou fazer para você, o que eu vou fazer para outra. Que a gente pode repor a progesterona, repor o estrogênio, a testosterona, que também é uma outra grande polêmica, mas que a gente também pode fazer reposição em alguns casos. E assim, tudo individualizado mesmo. Então, o ideal é ter o acompanhamento mesmo. Nossa, muito legal, gente. Nossa, quanta informação. Que aula. Nossa. E como eu falo, né, que eu comecei a gostar da menopausa pela minha mãe, porque eu comecei a fazer a reposição. Comecei a fazer a reposição pra ela e em um mês ela falou assim, Luana, a minha progesterona acabou. Aí, no mesmo dia ela falou, eu tenho que encomendar mais. No mesmo dia ela falou assim, engraçado, eu dormi sem o Rivotril essa noite. Olha só. E a progesterona a gente faz comprimido à noite, porque ele melhora o sono. Eu falei, opa! E aí ela parou com o Rivotril? Ela parou? E aí ela parou de tomar o Rivotril, porque ela continua... Olha, gente, que legal isso. Muito legal. E aí você viu com a história dela, né? Eu vi nesse dia, eu falei, nossa, é verdade, melhora a qualidade de vida.
Muito legal, gente. E agora, para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho dicas, né, para todas nós vivermos melhor, vivermos bem, envelhecermos melhor, né? Assim, temos uma qualidade de vida, né, nos próximos anos, né? Porque aqui o pessoal que me segue aqui, todo mundo tá na mesma idade que a gente, assim, mais ou menos. Então, acho que a gente vai gostar. Já beirando quase os 40 ali, né? Vai gostar. Então, o que eu queria deixar principalmente aqui para todo mundo é a questão da atividade física, que é muito importante a gente fazer. Eu sei que é difícil, que a gente vive na correria. Tem que encaixar, eu mesmo achar tempo. Não vou falar que eu faço atividade física todos os dias da semana, porque eu vivo numa loucura. Tô tentando encaixar agora 3, 4 vezes na semana, assim. Eu sei que é difícil mesmo. E eu sempre falo muito isso em consultório, começa 2 vezes por semana. Coloca metas que você pode cumprir. Se você coloca uma meta de 4 vezes por semana, você começa a se frustrar. Né? Então, coloca a meta de 2 vezes e começa com o que você gosta. Se é caminhada, vai fazer a caminhada. É porque a doutora falou que o ideal é musculação, sim, mas se gosta de fazer crossfit, gosta de fazer funcional, sim, fazer seu válido, funcional. Né? Todas são excelentes. Até para nossa cabeça, para disposição. Com certeza, para saúde mental. Né? Então, assim, a dica que eu deixo, a informação mais valiosa aqui hoje é a atividade física. E lógico, né, gente, tirar essa quantidade de doce que a gente come, que a gente tem essa fissura, tentar tirar. E a gente vai reverter isso com suplementação. Com suplementação, tipo, de coisas naturais mesmo, tipo, que eu gosto bastante. Magnésio. O magnésio é uma suplementação que te dá mais relaxada, que melhora o sono. Muito legal também, tô tomando magnésio. Que melhora a TPM. Deixa você mais tranquila, né? Mais tranquila. Então, assim, se eu pudesse deixar aqui, era isso. Incluir o ômega 3, incluir o magnésio, ter ali o médico para você consultar regularmente, para te acompanhar, para ver que momento que vai ter que colocar hormônio, se não tem que colocar hormônio, não é? Você tem que fazer esse acompanhamento, né, a partir das vezes dos 37, 38, já começar a ir na endócrino, ter esse acompanhamento com endócrino, com certeza vai fazer você ter uma qualidade de vida melhor, né? E um dos assuntos que eu mais pego em consultório é fadiga, indisposição, queda de cabelo, é o que mais vem. Por exemplo, tem paciente que me pede um pré-treino, eu vou melhorar o sono. Falo, o melhor pré-treino, gente, é dormir bem. Então, assim, atividade física, sono, anti-inflamatório, né? O ômega 3, a cúrcuma também é excelente para isso, atividade física. E outra coisa também, conversar com os amigos, sair, não ficar... verdade, né? Ter uma vida social, Ter uma vida social também, não ficar preso àquilo, ao estresse só do dia a dia, do trabalho, porque faz muito bem. Igual esse papo que a gente tá tendo aqui agora. Nossa, muito bom, gente, muito bom. Faz muito bem pra gente rever os amigos antigos, porque assim, isso faz bem pra nossa autoestima, para nossas lembranças. Gente, é muito bom. E esse papo de hoje foi sensacional, aprendi muito aqui. Espero que vocês tenham gostado também. Gente, eu queria muito que vocês, quem tiver alguma dúvida, pode mandar pra gente, tá? No Instagram. Que a gente vai responder todas. A Luana vai responder todas as dúvidas. Posso também colocar uma caixinha de perguntas. Acho que isso é muito certeza. legal, isso né? Ótimo. Pra você responder. Que a gente vai respondendo. Depois do episódio. E quem quiser, gente, segue a Luana no Instagram, coloca o seu Instagram. Me segue lá no Instagram, porque eu adoro dar dicas todos os dias, toda semana. Algumas coisas que eu vou vendo em consulta que é mais frequente, eu vou fazendo vídeo, vou falando casos de paciente. Então me seguem lá, doutora Luana Morello, que vai ser um prazer estar conversando com vocês lá todos os dias no Instagram. E você tá aqui em São João, como é que Então, eu tô aqui em São João na Multiclínicas, né, na quarta de 15 em 15 dias. E agora também estou trabalhando aqui pela prefeitura. Muito legal, gente. Atendendo os pacientes nas terças-feiras. Vocês então, quem quiser marcar também uma consulta para poder avaliar melhor. Eu vejo que tem muitas pessoas, às vezes, que algumas pessoas já falaram comigo, né? Assim, eu fui procurar atendimento depois que eu vi o Pó de Café. Então, assim, se você tem algum desses sintomas, fadiga, cansaço, queda de cabelo. Não deixe de procurar, Não deixe de procurar, gente. Se você quer, às vezes, fazer um emagrecimento assistido, né? Com saúde, com né? Frequência, né? Então também procura a doutora Luana, menopausa, endometriose. Gente, doutora Luana, olha só quanta coisa. E com certeza, em breve também ela volta pra gente conversar mais um pouco, né? É só mandar sobre isso. Outras dicas, outras pautas pra gente conversar aqui. Esse foi o primeiro, mas tenho certeza que depois ela volta.
Então, quero agradecer, Luana. Eu que Obrigada. agradeço. Muito obrigada por esse papo maravilhoso. Foi um prazer estar aqui prazer falando maravilhoso. com vocês. Que- E ter mais essa oportunidade de estar passando um pouquinho mais do que a E gente poder sabe, conscientizar também, às pra vezes, essas muitas mulheres. mulheres que às vezes têm esses sintomas, têm muita coisa e nem sabe. Não sabe. Né? Então, assim, gente, se você tem alguma amiga também, manda pra sua amiga. Tá começando a ficar mais irritada com o marido, né? Tá fora do normal essa irritação. Libido Pode baixou? ser. Gente, Pode é ter isso, algo de errado aí né? nesses hormônios. Então, exatamente. Procure ajuda sempre, gente. Sempre procure ajuda. Não passe sozinha, né? Não fique sozinha. E quero agradecer também mais uma vez os nossos patrocinadores, nossos parceiros, amigos, Paradise Decor, gente, que mais uma vez, ó, quem chegou até aqui viu esses arranjos maravilhosos na minha Tem casa lindo hoje. aqui atrás de mim, ó. Lindo, gente. Lindo pra sua festa, pro seu evento. Lá eles alugam. Então, gente, ó, Paradise Decor, muito obrigada. Estúdio 7, Angélica, maravilhosa. Falamos muito da importância Falamos muito da atividade física. Gente, É procurem a importante de ter um Angélica. personal, né, para poder acompanhar ali o processo de ganho de massa, né? Porque é muito Exatamente. importante não só perder a gordura, como ganhar massa magra também, para nosso Pro envelhecimento. nosso ser aí, ó. envelhecimento. E também, gente, o Berta Lutz, que é um laboratório aqui em São João, né? Pra você fazer os seus Fazer exames. os exames de Que a sangue. doutora Luana, a doutora Ana vai passar vários exames pra vocês. Vocês façam seus exames lá no Berta Lutz, tá? Ali perto do Correio. Então, gente, nossos parceiros queridos, muito obrigada mais uma vez. Gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Pra mim foi incrível. Foi ótimo. Muita informação, muito conteúdo. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus.